Lula embarca nesse sábado em direção à Bélgica para participar da cúpula CELAC-União Europeia. E embora seja uma reunião com 60 países, o acordo, o assunto acordo Mercosul-União Europeia, deve roubar cena, inclusive com o Brasil garantindo que finalizou o documento de resposta à União Europeia nesta sexta-feira. Notícias importantes também relacionadas a uma entrevista polêmica que o Putin deu acerca do Grupo Wagner, garantindo que deu chance para eles, mas falando que nesse momento o Grupo Wagner ele não existe, mas existem denúncias. Até uma foto que vazou também do Prigozhin, que ele está ali junto ao Lukashenko na Bielorrússia, treinando as tropas do país. Kim Yo-jong, para quem não conhece, a irmã de Kim Jong-un, fala em dissuasão nuclear esmagadora contra os Estados Unidos. Vamos entender exatamente por quê. E os americanos, inclusive, estavam numa reunião em Jakarta, na Indonésia, discutindo com o Japão e Coreia do Sul uma resposta aos norte-coreanos. E relacionamento entre Biden e Israel está cada vez pior. Isso segundo a própria mídia americana e também a mídia israelense. Talvez Israel esteja perdendo o seu principal aliado ali no mundo. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a possibilidade de um entreveio, de um conflito, um pequeno conflito entre África do Sul e Putin, África do Sul e Rússia, dois grandes aliados, por conta da reunião dos BRICS. Ramaphosa, presidente da África do Sul, garante que não quer a presença do Putin na África do Sul, na cúpula dos BRICS. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, segue lá, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da Internet Brasileira, link na descrição, muito baratinho, você não vai se arrepender. Tamo junto? Caso você queira também, pessoal, fazer uma contribuição financeira, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, que isso ajuda bastante a continuar meu projeto, afinal isso aqui é o meu trabalho. Beleza? Então, galera, passados os recados iniciais, bora lá pro vídeo. Ó, seguinte, tivemos aí algumas notícias importantes, principalmente relacionado à geopolítica internacional. Primeiro, né, o Lula, pessoal, que já fez uma série de viagens internacionais, né? Vai fazer mais uma, agora em direção à Bélgica, sendo que era uma reunião que inicialmente ele nem participaria, mas um tema chamou a atenção e ele vai participar, tá? Que é a cúpula na Bélgica entre CELAC e União Europeia. A CELAC, para quem não se lembra, pessoal, é uma comunidade que envolve os países ali da América Latina, Caribe e tudo tal, e tem como um princípio uma união, discussões ali de temas econômicos, de infraestrutura em comum, tal, né? O Brasil, ele tinha saído à época do Bolsonaro, voltou agora com o governo Lula, e ele também não tinha tanto interesse em participar, como eu falei, dessa reunião junto à União Europeia. Porém, porque a gente está falando, pessoal, de uma cúpula que envolve 60 países, né? 33 da CELAC e 27 da União Europeia. Vários temas serão discutidos, tá? Mas o Brasil ele vai participar por quê? Porque tem o tema envolvendo o acordo Mercosul-União Europeia, que não é a CELAC como um todo, né? Mercosul, para quem não lembra. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, que está suspensa do bloco, Bolívia, que está em processo de adesão, e alguns outros membros associados, mas não são os 33 países da CELAC, claro. E a União Europeia. A União Europeia, ela tinha aceitado fechar um acordo com o Mercosul, desde que ficasse condicionado que caso os países, leia-se Brasil, tá? Aumentasse taxa de desmatamento, desrespeitasse povos originários, o Brasil sofreria sanções econômicas. E a União Europeia também quer os seus produtos livremente no mercado do Mercosul. O Brasil fala que não pode aceitar isso porque já está sobre possíveis sanções efeitos do Acordo de Paris, então não tem por que sofrer sanções novamente frente à União Europeia. E o Lula, pessoal, ele quer uma reserva de mercado para produtos brasileiros. Ou seja, compras governamentais deveriam acontecer frente a produtos brasileiros e sobretaxando produtos da União Europeia. Então o Lula, ele não aceita comprar produtos da União Europeia na questão, né, industrial, para abrir o mercado brasileiro, principalmente, por exemplo, questões de saúde e tal, e também quer que o Brasil não fique sob julgo dessas possíveis sanções econômicas. Aparentemente, então, a União Europeia tinha colocado essas coisinhas a mais para fechar o acordo. O Brasil, cara, viu esse documento, declarações do Mauro Vieira, tá? Nosso ministro das Relações Exteriores. E finalizou um pedido, né? Finalizou uma contraproposta, vai, para a União Europeia nessa sexta-feira. O professor quer dizer que vai apresentar agora já? Então, possivelmente não, né?
porque ainda tem que passar por Uruguai, Argentina, Paraguai, para ver se eles concordam com o texto produzido pelo Brasil, e aí sim vai para julgamento ali da União Europeia. Que nem eu falei, galera, as grandes mudanças estão relacionadas a essa questão de soberania da indústria nacional, principalmente para a compra de produtos do órgão do governo brasileiro, e também a não sancionabilidade, vamos colocar assim, de possíveis desmatamentos do Brasil, tá? Pessoal, então o que vai ser feito nessa reunião? O Brasil promete estabelecer 7 acordos bilaterais, incluindo o primeiro-ministro da Bélgica, o rei da Bélgica, a Ursula von der Leyen também vai estar lá. Foi a convite do Pedro Sanches, que está nessa cúpula e é atualmente o presidente da União Europeia. E também, claro, algumas discussões sobre o acordo Mercosul-União Europeia devem rolar, apesar da contraproposta já ter sido feita. O Lula até falou em roubar a cena, ou seja, esse acordo, né, que não pertence a todos os países da CELAC, possivelmente roubará a cena também nessa reunião. Notícias importantes, pessoal, relacionadas também ao Grupo Wagner. O Grupo Wagner, grupo de mercenários, que foi responsável pelo motim recente na Rússia, ele foi alvo de uma resposta bastante eloquente do Putin. O Putin deu uma entrevista bastante longa, né, condenando as ações da Ucrânia, condenando as ações do Ocidente. Cara, muito mais do que ele meio que já falou, né? Mas no tema do Grupo Wagner, eu acho que chamou a atenção algumas coisas que eu vou passar aqui para vocês, tá? Primeiro que ele falou que o Grupo Wagner, na verdade, ele não existe. Pessoal, como assim ele não existe? Porque pela legislação da Rússia, você não tem a anuência, a possibilidade de grupos armados não oficiais ao governo da Rússia. Isso é proibido, grupos paramilitares, né, armados. Então ele de fato não existe. Tanto que o Putin falou que antes do motim que foi organizado pelo Prigozhin, ele deu a possibilidade, isso de fato é verdade, né? Por exemplo, o Kadyrov, líder da Chechênia, ele se alistou ao exército russo, apesar de ser um exército, entre aspas, mercenário, embora a Chechênia seja um território hoje da Rússia, né? Mas o Grupo Wagner, segundo o Prigozhin, ele não queria se alistar ao exército russo porque não queria ficar sob os mandamentos do Shoigu e Gerasimov, que o Prigozhin já considerou várias vezes como generais incompetentes. Mas o Putin ofereceu essa possibilidade e, inclusive, falou que depois também do motim, ele se reuniu com o Prigozhin, ele falou com o Grupo Wagner e, inclusive, falou que eles poderiam novamente pertencer ao exército russo. O Prigozhin aparentemente não aceitou, tá? Cara, é muito assim, coisa jogada, declarações polêmicas, uma coisa fala de um jeito, depois fala coisa diferente. O Prigozhin falou, por exemplo, que a partir do dia 5 já tá lutando contra a Ucrânia novamente. Mas será que é exatamente isso que o Putin concorda também? Será que isso foi possibilitado pelo Putin ou será que não? Será que o Grupo Wagner vai poder continuar atuando sob outra liderança? Ou será que o Prigozhin vai ser perdoado pelo Putin? O Lukashenko falou que a relação entre Prigozhin e Putin é uma coisa que ninguém entende, que existe há mais de 30 anos e que ele sabe que o Putin jamais vai querer fazer alguma coisa de ruim contra o Prigozhin, por exemplo. Cara, convenhamos, né? Não sei, não tem a relação ali entre eles, mas há, sei lá, 3 semanas atrás, ele estava chamando o Prigozhin de um grande traidor da Rússia. Essa semana também, quando o Biden ele foi perguntado sobre o paradeiro do Prigozhin, ele falou que ele não sabe, mas que ele acha melhor o Prigozhin tomar muito cuidado com o que ele se alimenta. Ou seja, dá uma indiretinha, né, que o Estado russo possivelmente vai perseguir o Prigozhin. Tá? Mas nesse momento, a gente tem, por exemplo, o Grupo Wagner, segundo relatos aí que foram feitos da própria Bielorrússia, treinando as tropas de Belarus. Inclusive, até vazou uma foto. Cara, não sabe também a data dessa foto, exatamente onde ele estava, mas supostamente seria uma área militar cedida ali pelo Lukashenko, onde estaria o Prigozhin se reunindo com seus membros militares para treinar o exército de Belarus. Que o Grupo Wagner está treinando Belarus, é verdade. Que o Prigozhin está lá, ninguém sabe. Tá? Então, se o Prigozhin continua como liderança do Grupo Wagner, ninguém sabe. Existem relatos aí, pessoal, pela mídia internacional, que o Putin, ele até poderia estar considerando trocar a liderança do Grupo Wagner para fazer o Grupo Wagner continuar atuando. Porque, cara, ele falou, né, o Grupo Wagner não existe. Cara, 2 semanas atrás, o Putin falou também que ele cedeu, que ele deu 2 bilhões de dólares para o Prigozhin. 1 bilhão de dólares em pagamentos, equipamentos, salários para o Grupo Wagner e outro 1 bilhão de dólares na forma de contratos que foram assinados na empresa de alimentos do Prigozhin, entende? Pô, então, como assim não existe o Grupo Wagner, né? A Rússia, ela pagava e financiava. E lembrando, pessoal, é um braço armado não oficial da Rússia em uma série de outros países. Na Ucrânia, na Síria, na República Centro-Africana, no Mali, no Sudão, na Venezuela. Então, o Grupo Wagner é, sim, extremamente estratégico para os russos.
Notícias importantes, pessoal, relacionadas também à Coreia do Norte. A gente teve a irmã do Kim Jong-un, que é a Kim Yong-jong, garantindo que uma dissuasão nuclear esmagadora virá contra os Estados Unidos. E por que isso aconteceu? Na segunda-feira, a Coreia do Norte publicou um texto colocando que os Estados Unidos estavam ameaçando a soberania norte-coreana. Por alguns motivos, tá? Primeiro, pela questão das tropas da Coreia do Sul, né? Os americanos constantemente fazem exercícios militares, enfim, com os sul-coreanos. E existem dezenas de milhares de militares americanos em solo sul-coreano, tá? Isso desde a Guerra das Coreias, desde 50, né, até 53, até antes, inclusive. A gente teve também, galera, a promessa de navios submarinos nucleares, mas não com combustível nuclear, com arma nuclear, que periodicamente estacionarão nos portos da Coreia do Sul e, além de tudo, as invasões constantes do espaço aéreo. A Coreia do Norte colocou que se os americanos continuassem fazendo essas medidas, a Coreia do Norte ia responder à altura contra os Estados Unidos. Na própria terça-feira, os Estados Unidos, segundo a Coreia do Norte, já invadiu o espaço aéreo do país 8 vezes. E aí a gente teve, pessoal, lançamento na quarta-feira, inclusive, hein? Bonita imagem, hein? Cara, desconsidera que é uma bomba, né, que a gente tá falando, tá? Que é um míssil. Mas a imagem que os norte-coreanos compartilharam, né, com drones ali de lançamento, galera, muito bonito. A gente tá falando do Hwasong-18, que foi um míssil, né? Um míssil interbalístico continental de combustível sólido, que realizou o primeiro teste ali em abril, mas realizou um novo teste agora. E, inclusive, esse míssil caiu a 250 quilômetros do oeste japonês. Foi o míssil que teve o mais longo período de voo, a altura mais alta de combustível sólido do teste do Hwasong. A gente está falando, pessoal, de 74 minutos de voo. E óbvio que esse míssil, ele assusta, porque ele também, cara, com as tecnologias norte-coreanas, inclusive com combustível sólido, é de mais fácil armazenagem, ele pode ser colocado ou disparado de lugares mais surpreendentes, assim, vamos colocar para os Estados Unidos e para os seus aliados geopolíticos, e isso preocupa os Estados Unidos. Tanto que os americanos eles estavam participando de uma cúpula em conjunto com a Coreia do Sul e com o Japão em Jakarta, na Indonésia, e garantiram, o Antony Blinken garantiu, que medidas de segurança serão tomadas contra a Coreia do Norte. Ou seja, pessoal, a gente percebe pelas declarações da irmã do Kim Jong-un e do próprio Kim Jong-un e da mídia norte-coreana que as tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte voltaram a ficar maiores. Os americanos, que inclusive garantiram que eles vão fazer mais força para proteger também os seus parceiros aliados da ASEAN, citando ali, pessoal, Filipinas e também o Vietnã, contra o avanço da China no mar da China Meridional. Ou seja, a região ali, galera, do Extremo Oriente e do Sudeste Asiático, extremamente tensa. Também temos, pessoal, notícias importantes acerca de tanto o jornal israelense, o Haaretz, por exemplo, como também o Thomas Friedman, que é um colunista do New York Times, colocando que o relacionamento entre Benjamin Netanyahu e Biden está cada vez pior. Isso porque o Benjamin Netanyahu, ele continua avançando. A gente teve intensos protestos essa semana novamente em Israel, tá? Bloqueio de rodovias, greves, manifestações. Contra o avanço da reforma judicial, os Estados Unidos veem isso, tá? Como um extremismo do governo israelense, inclusive uma tentativa do Benjamin Netanyahu de não só aumentar o seu poder, mas se livrar também dos escândalos de corrupção que envolvem, possivelmente ali, né, o seu nome, e além disso, a construção dos assentamentos judeus na Cisjordânia, que aumentaram demais, pessoal. Só nas últimas semanas, a gente teve a promessa de mais 5.000 assentamentos em território da Cisjordânia. Recentemente teve o caso também de Jenin, né? Do maior campo de refugiados ao norte da Cisjordânia, mas segundo os relatos de Israel, essa incursão estava prevista desde o último governo, nem era o Benjamin Netanyahu, para acontecer, tá? Então é uma coisa que meio que foge de caráter de governo e vai para mais um caráter de Estado. Jenin, cada vez mais, segundo Israel, abriga membros do Hamas, da Jihad Islâmica e de outros membros, só que, claro, né, a incursão como ela foi feita, pessoal, a gente está falando de um campo de refugiados que estima-se de 10 a 14 mil pessoas, pô, e quase um terço foi embora com medo dos ataques americanos, aliás, de Israel. E, inclusive, isso é visto como um radicalismo, um aumento do radicalismo, porque os radicais ali de Jenin, eles vão utilizar, tá vendo? Olha o que Israel faz contra a gente. Vocês não vão na luta armada, vocês vão pegar em armas para lutar contra o Estado israelense? Então a tendência é um agravamento das tensões. E isso, segundo os Estados Unidos, tá? Segundo o próprio Thomas Friedman, colunista do New York Times, está sendo usado como Israel como forma de aumentar os poderes do Benjamin Netanyahu. Por isso que ele está
fazendo esses ataques mais belicistas, vai? Contra a Cisjordânia, contra os árabes, contra os palestinos, e sempre criticando o Irã, o Líbano e a Síria, que, galera, não tô falando que não mereçam críticas, tá? Mas muito mais para conseguir aumentar a sua retórica, para aumentar o seu poder. Então os Estados Unidos vê isso como uma radicalização e vem cortando relações. Galera, convenhamos que desde a última eleição do Benjamin Netanyahu, ele não foi convidado para ir para os Estados Unidos. E Israel, desde o seu período de formação, já recebeu 180 bilhões de dólares desde 48, né? E os Estados Unidos já fez 53 vetos contra condenações a Israel, tanto no Conselho de Segurança como nos direitos humanos. Ou seja, os americanos são os principais aliados de Israel. Tanto que a mídia israelense está vendo isso com grande preocupação e os próprios judeus, que são uma comunidade super importante no setor financeiro, no setor político, tanto nos democratas, mas também nos republicanos, né? Tradicionalmente, muito mais democrata os judeus. Mas, galera, tem uma vertente forte, né? Com os republicanos, até pelo apoio recente que o Trump deu também ao Estado de Israel, a gente percebe que, sim, há uma tendência forte ali de apoio, muito mais ao Biden do que ao Benjamin Netanyahu. Então, assim, relações tensas e preocupantes para o Estado israelense. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a cúpula que vai rolar nos BRICS. Pois bem, a gente teve recentemente o vice-presidente da África do Sul pedindo para que o Putin não participe presencialmente da reunião dos BRICS. Essa cúpula, essa cimeira dos BRICS, ela vai rolar em solo sul-americano e sul-africano, e a África do Sul, ela é signatária do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Então, galera, como o Tribunal Penal Internacional considera hoje o Putin como um criminoso de guerra, supostamente quando o Putin pisar na África do Sul, a África do Sul seria obrigada a chamar a Interpol ou qualquer tipo de outra agência internacional para extraditar o Putin para a Haia para ele ser julgado. Cara, não penso, né? Acho eu, tá? A África do Sul é um dos principais aliados hoje do Putin, da Rússia, que isso vai acontecer. Então a África do Sul ela também cria uma sinuca de bico ali. Porque se ela respeita o Tribunal Penal Internacional, ela vai ter que prender o Putin. Se ela prende o Putin, coisa que acho que não vai acontecer, claro, né? A tendência é um rompimento das relações com a Rússia, com os BRICS e com os outros membros. Então a África do Sul pediu, o presidente, né? O Putin, será que você poderia não vir? Manda o Lavrov, por exemplo, né? Que é o ministro ali das relações exteriores, para participar da reunião. A Rússia, aparentemente, pessoal, negou essa situação. Lembrando que o Putin pisar em um país que faz parte do Estatuto de Roma, que pertence ao Tribunal Penal Internacional, e mesmo assim esse país não punir o Putin, dá uma fortalecida, vai? Galera, geopoliticamente pesa bastante para a Rússia. E a Rússia sabe disso, claro. E o Ramaphosa, que é o atual presidente sul-africano, vai fazer uma visita poucas semanas antes da cúpula dos BRICS. E segundo relatos da própria mídia sul-africana, ele vai tentar convencer o Putin a não participar presencialmente da reunião dos BRICS, porque isso poderia colocar a África do Sul em um ponto negativo com a comunidade internacional. Vai lembrar, pessoal, que as discussões acerca de uma expansão do Conselho de Segurança da ONU, elas estão acontecendo, tá? Tanto Rússia quanto os Estados Unidos falam abertamente sobre isso, colocar mais membros. A China é um pouco contra, a França e Reino Unido também, pessoal, também não gostam muito dessa ideia, tá? Mas enfim, nem sei se vai rolar, mas um dos membros que estão sendo cogitados para possivelmente integrar esse novo Conselho de Segurança permanente da ONU expandido é a África do Sul, ou a União Africana, que tem como um dos principais países a África do Sul. E é claro que um recebimento do Putin indo contra o Tribunal Penal Internacional, que é assinado por mais de 100 países, seria muito mal visto e colocaria a África do Sul em maus lençóis, geopoliticamente falando. Talvez até afastando de outros membros que também são importantes para as relações geopolíticas e econômicas sul-africanas. E se o Putin quiser bater o pé e aceitar ir para a África do Sul? E aí, galera, será que a África do Sul terá coragem de prender o Putin para não ficar mal com os países ocidentais? O que você pensa? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.